Sejam bem-vindos às Conversas à Pormor, entrevistas descontraídas sobre o mundo rural e pecuária extensiva. Eu sou a Nélia Silva, jornalista e produtora de conteúdos em agronegócio. E hoje o meu convidado é o Dr. Jaime Carvalheira, médico veterinário, criador de ovinos e de bovinos Salers e tesoureiro da Apormor, Associação de Produtores do Mundo Rural da região de Montemor Novo. Bom dia, Jaime. Olá, Nélia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Muito bem, vamos passar aqui à primeira pergunta para conhecermos um bocadinho mais desta tua vocação pela medicina veterinária. Que idade tinhas quando decidiste ser médico veterinário e quem é que te influenciou nessa decisão? Bem, eu não posso dizer que tenha havido uma idade, ou pelo menos eu não me lembro uma idade a partir do qual eu tenha decidido ser médico veterinário, mas lembro-me que sempre o quis ser, ou melhor, nunca quis ser outra coisa. E quem me influenciou, não consigo identificar uma pessoa, mas consigo identificar o facto da minha família ter estado sempre ligado ao campo, nomeadamente os meus avós, o meu avô materno, o Joaquim José Capolas, tinha animais, e pronto, acho que foi toda essa vivência que me influenciou no sentido de querer trabalhar no campo, trabalhar no meio rural, e apesar de ter sido sempre criado em cidade, mas querer ser médico veterinário. Temos ouvido falar muito deste conceito de uma só saúde. Porquê é que isto é relevante, no fundo, o que é que isto é? E a pergunta é, há atualmente mais doenças infecciosas que são transmitidas entre animais e humanos do que havia no passado? O conceito de uma só saúde é um conceito, é uma abordagem de saúde pública que é cada vez mais relevante e reconhece que a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental estão interligadas. E esta abordagem propõe que só conseguiremos prevenir, detectar e responder eficazmente doenças se trabalharmos de forma integrada e em conjunto em equipas multidisciplinares. Em resposta à tua pergunta, se há cada vez mais doenças com origem nos animais, as chamadas zoonoses, nos últimos 30 anos, sabe-se que nos últimos 30 anos foram detectadas 75% das doenças detectadas tiveram origem em animais, desde ébola, o SARS, Covid-19, que há fortes evidências que teve origem em animais. Outra doença ou outro problema associado à saúde animal, e se calhar que pensamos menos nisso, é das resistências antimicrobianas. Portanto, simplificando, os antibióticos. Sim, portanto, as resistências antimicrobianas, as resistências aos antibióticos, têm como sua principal origem o uso indiscriminado de antibióticos, que leva a que haja desenvolvimento de bactérias que são simplesmente resistentes a esses mesmos antibióticos. E prevê-se que em 2050 há estudos que indicam que poderá ser a principal causa de morte em humanos, as doenças associadas a bactérias resistentes, multiresistentes a antibióticos. Portanto, é parte fundamental da diminuição destas resistências, deste problema, o uso moderado ou uso com cuidado junto dos animais e também junto da prescrição que é feita junto dos humanos também. Porque depois há uma relação, de certo modo, também entre os antibióticos que se utilizam nos animais e o seu reflexo nas pessoas? Há essa relação também? Sim, porque há muitos antibióticos que são utilizados igualmente, são os mesmos utilizados em humanos ou outros em veterinário. Há uma escala de antibióticos que classifica os antibióticos no seu risco de desenvolvimento de resistências e que salvaguarda alguns antibióticos que só para a sua utilização exclusivamente é humana, precisamente porque estamos a falar de antibióticos de fim de linha, antibióticos que, se estes deixarem de funcionar, não temos mais nada que funcione contra certas bactérias que são perigosas para o ser humano. Falando de sanidade, a Apormor há vários anos que apoia monetariamente os seus associados nas medidas de saneamento obrigatório dos animais. Portanto, rastreio da tuberculose e da brucelose. Isto tem sido importante para os produtores? Sim, esses rastreios, essas ações de sanidade são ações obrigatórias que todos os produtores têm que cumprir, no mínimo uma vez por ano, depois depende do estatuto sanitário da exploração.
Falamos nos bovinos do rastreio à tuberculose e brucelose, nos ovinos apenas brucelose. Essas ações têm um custo significativo e importante, e o que a Apormor faz é apoiar os seus associados que trazem os seus animais ao leilão, revertendo o benefício que tira desses mesmos leilões, subvencionando a execução dessas ações sanitárias, e representam uma ajuda financeira importante para os seus sócios. Há outro programa, então, que os associados da Apormor e a Apormor têm, no fundo, também cooperado e levado a cabo, que é este programa Bovicare, portanto, que é um de controle voluntário da IBR e da BVD, explorações bovinas de carne. Tem dado bons resultados este programa? Sim, estes programas, eu não sei precisar, mas terá o quê? Uns 10 anos, se calhar, mais, talvez. Portanto, foi um programa que foi iniciado pela Coprapec, e ao qual a Apormor desde o início manifestou o seu apoio. Ao contrário de outros países, principalmente europeus, onde há programas oficiais de erradicação destas doenças, da IBR e da BVD, em Portugal não há. Há sim programas voluntários, que eu saiba 3, que tentam controlar duas doenças que têm impactos importantes nas explorações, nomeadamente a nível da sua fertilidade e da reprodução, e também pelo seu efeito de depressor do sistema imunitário, que pode levar a que mais facilmente outras doenças se instalem nos rebanhos. E o que é importante nestas doenças também é que elas são doenças utilizadas como exigência para alguns países na entrada de animais nos seus territórios. Portanto, há países que só aceitam animais negativos para estas doenças, ou provenientes de explorações negativas, ou provenientes de regiões ou países negativos. Portanto, é importante também por esta mesma razão. E porque estás precisamente a falar dessa questão dos países que aceitam animais que são, portanto, isentos de determinadas doenças, leva-me a perguntar-te aqui sobre a questão da doença hemorrágica epizootica, THE. Portanto, ela surgiu em Portugal em 2023 em bovinos e impediu, de facto, a exportação de animais vivos, nomeadamente para o principal mercado, que é Israel. Que medidas é que são obrigatórias ou que são altamente recomendáveis nas explorações pecuárias para evitar a transmissão do vírus? Ok. Pronto. A nível de obrigatoriedade de ações contra a doença hemorrágica, não há grande coisa para além do que é exigido para transporte e para exportação, nomeadamente, em alguns casos, a vacinação. Tudo o que é a gestão da doença na exploração quando está instalada, estamos a falar de medidas como a desinsetização dos animais, também poderá ser feita a vacinação, mas esta tem sido utilizada principalmente associada à exigência de exportação de animais. Estamos a falar de uma doença que teve um grande impacto quando surgiu, em 2023, com uma grande variabilidade entre explorações muito afetadas, outras menos, explorações afetadas com um tipo de sintomas, outras com outros. Muito associado também à prevalência do vetor, que é o mosquito. Da minha experiência, e não conheço dados oficiais, mas até falando também com outros colegas, em 2024 não vimos um impacto tão grande, portanto, ter-se-á estabelecido aqui alguma imunidade dos rebanhos. Portanto, podemos assumir também que muitos animais em 2023 possam ter sido afetados, mas não ter manifestado sintomatologia. Mas pronto, é uma doença que está instalada e com a qual temos que viver, mas basicamente as principais medidas estão associadas ao trânsito, ao transporte animal. E há esta vacina, a Episovac, que foi aprovada em março deste ano pela Agência Europeia do Medicamento. Ela protege os animais, de facto? Ela protege, mas principalmente reduz a sintomatologia clínica e diminui a transmissibilidade da doença portanto, do animal para o vetor, para o mosquito. Portanto, será recomendada? Sim. Será recomendado nos casos.
Se assumirmos que é uma doença que poderá ter uma prevalência menor nos próximos anos, porque há uma menor. ahm, porque há uma imunidade natural que está a ser instalada, é uma questão de avaliação de custos entre a utilização ou não da vacina e a utilização sempre que for exigida para a entrada para outros países. Portanto, é uma arma que se tem, no É. fundo, para poder debelar a questão da doença. Outra doença muito grave também que teve um impacto foi a língua azul, portanto, a febre catarral ovina, que foi realmente um pesadelo no ano passado. Morreram muitos ovinos no país, Exatamente. aqui na região também. Temo-se que agora, com o aumento das temperaturas que há de vir nos próximos dias, esperamos nós, não é? Um novo surto da doença neste verão. Sim, sim, é expectável que sim. Estamos a falar do ano passado ter surgido um novo serotipo em Portugal, o serotipo 3, que teve um comportamento bastante mais agressivo, por assim dizer, virulento em relação àqueles que tínhamos cá há alguns anos, o serotipo 1 e o 4. Estamos a falar de números não oficiais, mas pensa-se que poderão ter morrido até 40 mil animais, com um impacto de cerca de 6 milhões de euros na produção. Um impacto que se manifestou principalmente por mortes, abortos, borregos nascidos fracos e com morte com poucos dias. E é uma doença que é prevenível com a vacinação, que é altamente recomendada, mas este ano estamos perante a situação em que a vacinação anterior, que era obrigatória, vacinação contra os serotipos 1 e 4, deixou de ser recomendada, deixou de ser obrigatória, mas claramente é importante, é a melhor arma que temos para a prevenção de uma doença. O ano passado, quando houve o surto, houve alguma reticência por parte de muitos produtores em vacinarem contra o serotipo 3, pelos efeitos que poderia ter a vacina, os efeitos adversos, o que a mim espantou-me um bocado, porque estávamos a ver os efeitos adversos do vírus, com o impacto que teve, conhecido, e muita gente teve medo do potencial efeito adverso dessa mesma vacina. E o que se viu na prática foi que a vacina foi muito eficaz a prevenir a transmissão, a sintomatologia. Esta vacina acabou por ser paga pelo produtor em 2023, mas em 2024, mas acabou por ser reembolsada agora. Portanto, essa vacina acabou por ser gratuita para o produtor, e a outra, do serotipo 1 e 4, também se mantém gratuita, portanto, reforço, vacina. Vacina para, no fundo, não haver tanto problema com esta doença que tem muito impacto. E outra doença que é a leptospirose. Esta doença realmente pode ser perigosa para o homem, pergunto eu, e se explicar um bocadinho melhor o que é esta doença, como é que afeta os bovinos e que medidas é que é necessário implementar para a prevenir? Há uma vacina eficaz, não há? Bom, a leptospirose esteve muito em voga agora nas últimas semanas. Houve muitos animais afetados que morreram com leptospirose. É uma doença complexa no sentido em que é causada por uma bactéria que tem centenas de variedades diferentes. Chamamos de serovares. E estas variedades causam doenças diferentes em animais diferentes. No caso, e sim, é transmissível ao homem. O que é que acontece? Há variedades que são específicas de cada espécie que não causam doença significativa. O problema está quando somos infectados por variedades que não são específicas, ou das quais nós não somos entre aspas, hospedeiro dessa bactéria. Por exemplo, fala-se muito da leptospirose associada, por exemplo, à urina dos ratos. Isso é conhecido. Pronto, lá está, porque é uma bactéria, é uma variedade que vive no rato e é excretada na urina, e quando alguém se infecta através dessa urina, desenvolve doença grave. Pronto, no caso dos bovinos, eles são infectados por uma variedade, ou a variedade que causa o problema que preocupa os nossos produtores, que é a mortalidade súbita em vitelos, e muitas vezes só os encontram mortos ou a urinar
como urina, cor de sangue, hum, eles são infectados por uma variedade que é encontrado quer em ratos, quer em fauna silvestre, javalis, o que quer que seja. Há uma outra variedade que causa problemas reprodutivos em bovinos adultos, nomeadamente abortos e infertilidade. O que é que acontece? E tinhas-me perguntado em relação à vacinação. As pessoas procuram muito a vacinação contra a leptospirose, e é normal, não é? Mas a vacina que é comercializada em Portugal, e que eu conheço 2 laboratórios, é a vacina contra a variedade que causa problemas reprodutivos em animais adultos. E que não há estudos que mostrem que essa vacina proteja os animais jovens, os animais que morrem subitamente com outra variedade. Para isso é necessário vacinar com essa vacina específica que não é comercializada normalmente no nosso país. Para isso tem que ser pedida uma autorização à ADGAV para se poder fazer a exportação, ou melhor, a importação dessa vacina e depois administrar aos nossos animais, idealmente, como isto é uma doença nos vitelos que se manifesta principalmente quando há condições de umidade e temperatura que o permitam, estamos a falar de mortalidade principalmente na altura da primavera, tentarmos vacinar animais antes do início da primavera. Estamos a falar dos animais jovens que na primavera vão ter ali entre os 2 e os 8 meses. E aí é o médico veterinário que faz o pedido à ADGAV? Isto depois é um problema, porque esse pedido chama-se um pedido de autorização de utilização especial. Tem que ser justificado. E o que a lei diz é que se é um pedido de autorização especial, deve ser utilizado em situações especiais em que se sabe que existe a doença. Depois depende um bocadinho da sensibilidade de quem está a aprovar estes processos, que eu já tenho encontrado de tudo. Situações em que há uma aprovação muito rápida, outros nem por isso. E isso pode ser desesperante para quem tem animais a morrerem na exploração. E avançando para outra doença, a besnoitiose bovina, ela tem sido relatada como emergente em vários países europeus, incluindo Portugal. É um caso de alarme? Como é que se detecta esta doença? Como é que se previne? Como é que se trata? A besnoitiose é uma doença da qual nós não sabemos assim tanto quanto isso. É uma doença que existe há muitas décadas em Portugal. Não tem uma prevalência excepcional, mas existe em certas bolsas de território. A transmissão é feita entre insetos, de animal para animal, e que o grande problema é que não temos uma prevenção eficaz, não conseguimos prevenir os insetos durante todo o ano, durante toda a vida do animal. Uma doença que causa principalmente emagrecimento, degradação da pele dos animais, perdas de produção. Portanto, é uma doença emergente, não em Portugal, é uma doença emergente noutros países da Europa onde não existia e que com as alterações das condições de temperatura, principalmente, tem-se visto o aparecimento dessa doença por exemplo, em França, sei que já há, Suíça também, e sim, há uma preocupação pelo alastramento desta doença. Portanto, ou seja, isso também nos indica que se calhar aqui as alterações climáticas têm alguma coisa a ver com isto, não é? Porque muitas destas doenças são transmitidas por vetores, Exato. não é? Por insetos. Exato. E o que é que, em relação aos vetores, já que são eles o veículo de muitas doenças, o que é que os produtores de facto devem fazer em relação a isto? É complicado, não é? Não conseguimos, não se pode desinsetizar os animais de 15 em 15 dias, não é viável. Que passa muito pela detecção precoce da doença, separação dos animais afetados, muitas vezes a eliminação desses mesmos animais, dependendo da doença de que estamos a falar. Passa muito por As tais medidas de biossegurança. Exatamente. Tão difíceis de conseguir aplicá-las na sua extensão total nas nossas explorações em extensivo, porque não controlamos toda a fauna que entra nas nossas explorações, mas devemos fazer o que está ao nosso alcance. Claro. E, finalmente, para, enfim, aqui colocarmos uma última doença sobre a mesa, a diarreia neonatal em bovinos. Ou seja, é uma doença que tem impacto, de facto, na produção pecuária. O que é que deve ser feito para conter esta doença?
Pronto, então, a diarreia neonatal nos bovinos é uma doença que infelizmente é muito conhecida de muitos dos nossos produtores. Estamos a falar de uma doença que se instala em vitelos até 1 mês de idade, causada por uma associação de vários agentes patogénicos, vírus, bactérias, outra coisa que não é uma bactéria, mas é parecido, que é um protozoário, que é o Cryptosporidium, que provoca, como o nome indica, provoca uma diarreia aguda que muitas vezes leva à mortalidade desses animais. É uma doença que tem uma prevenção complicada, porque estamos a falar de uma doença que afeta um animal muito jovem que não responde a nenhuma vacina que nós lhe apliquemos, não tem um sistema imunitário que o permita. Muitas vezes estamos a falar de animais que são afetados com 5, 6 dias de idade, portanto nenhuma vacina teria tempo de atuar. Portanto, as medidas de prevenção passam por tentar melhorar as condições onde esses animais nascem, tentar diminuir a concentração de animais, tentar separar os animais afetados e a vacinação das mães, que é a vacinação das mães na altura adequada da gestação, que lhes permite, através do colostro, passar as defesas para as suas primeiras semanas de vida. É uma vacina que tem as suas complicações também, porque estamos a falar de uma vacina que é administrada numa vaca, que depois esperemos que ela desenvolva uma boa resposta a essa vacina, esperemos que essa resposta chegue ao colostro, esperemos que o vitelo, nas suas primeiras 6 horas de vida, mame uma quantidade de colostro suficiente para ficar protegido. Portanto, há aqui muitos suos no caminho, mas é o melhor que temos. E é uma abordagem no sentido da vacinação e desta questão ambiental que funciona melhor. Muito bem. Desfiámos aqui um rosário comprido de doenças. É inevitável, é muito importante falar desta questão da sanidade. E vamos aqui a uma última pergunta, vamos dizer inconveniente, mas que tem mesmo que fazer. Há cerca de um ano, a Grã-Bretanha assumiu-se como a primeira região da Europa a banir a exportação de gado bovino. Gado bovino vivo. Sim. Na tua opinião... E ovino também, não? Penso que foi... Acho que só as aves é que ficaram de fora. De várias espécies pecuárias, mesmo suínos, ou seja, Grã-Bretanha disse não vamos exportar mais animais vivos a partir de agora. Uhum. A minha pergunta é, na tua opinião de médico veterinário, mas também de criador de gado, esta é uma medida acertada ou não? Bom, não é uma pergunta inconveniente, mas é uma pergunta que tem uma resposta complexa. Portanto, essa lei, quando surgiu em 2024, o ano passado, como dizes, falamos de exportação de animais para consumo, continua a poder-se exportar animais, por exemplo, reprodutores, podem ser exportados. Portanto, o que eles quiseram foi acabar com a exportação em larga escala de animais para abate. E não foram os únicos, a Nova Zelândia já o fez e a Austrália já anunciou que a curto, médio prazo também vai seguir esse caminho. Bom, depois há perceber porque é que surge essa proibição, que surge muito na sequência de uma pressão da opinião pública, depois de terem sido divulgadas e de ter havido várias ações promovidas por grupos, alguns de verdadeira proteção do bem-estar animal, outros grupos que não querem só a proteção, mas querem também que deixe de se consumir carne, portanto, exatamente, carne em geral. Portanto, tem uma agenda vincadamente anti-produção. Mas estas ações divulgaram vídeos de situações que não são de todo aceitáveis, eu acho, e acho que a produção deveria ser também a primeira a não aceitar, a ter isso como aceitável. Portanto, esses vídeos do transporte dos animais por longas distâncias, não é? Tem aquelas situações também de animais que, falando, por exemplo, do transporte marítimo, animais que caem ao mar e que são resgatados ou não são. Quer dizer, estamos a falar de situações que, felizmente, são excepcionais e que não deviam acontecer de todo. E, mais uma vez, reforço que
acho que nós devemos ser os primeiros a não considerar isso aceitável. Portanto, acho que devemos exigir que haja o respeito pelas condições de transporte, no que respeita a espaço, ventilação, acomodação, prestação de assistência em caso de doença. Portanto, há muito a melhorar. Eu acho que é um caminho que vai ser percorrido. É um caminho que vamos acabar por chegar lá. A União Europeia vai acabar por chegar lá. Agora, espero que seja feito com o respeito pela viabilidade da produção europeia e dos produtores, dos operadores, porque senão acredito também que possa ter uma proibição abrupta desse transporte de gado vivo, possa ter o efeito contrário ao pretendido, porque esses países, a quem se destina esse transporte muitas vezes, mas esses países vão continuar a consumir carne, e o que vai acontecer é que poderão acabar por ir procurar outras origens que poderão não respeitar tanto o bem-estar como é respeitado na União Europeia, que tem as regras de proteção de bem-estar mais exigentes em todo o mundo. Obrigado, Jaime, por teres aceitado o meu desafio. Obrigado, eu. Foi um prazer. Voltarei em breve com mais um convidado ou convidada para as conversas à Pormor sobre pecuária extensiva e mundo rural.